E o Bahia encerra contra a Jacupa. A Jacupa é um time que a gente sempre espera, né? Aquele algo a mais. Mas esse ano decepcionou. O Bahia virou a chave após vencer o CRB e assumir a liderança da Copa do Nordeste. Agora, o tricolor tem um desafio contra o Jacuipense neste domingo para se reafirmar na primeira posição do Baianão. O time do técnico Rogério Ceni ainda não tem uma escalação definida, mas o esquadrão vai entrar em campo com força total para defender a liderança na competição. Nem eu sei exatamente um time titular meu, para ser honesto com vocês. Eu levo muito em consideração o que o adversário apresenta, onde eu posso ser um time mais alto, mais baixo. Tem jogadores melhores de jogo aéreo, não, mas não tem um time que eu diga para você, se você perguntar quais são seus 11 hoje, não sei, eu sei quais são meus 20 hoje, meus 18, mais ou menos, 15 até, eu posso escolher, mas os 11 eu não tenho condições ainda de escolher, nem quero, eu quero é que todos joguem e consigam desempenhar bem para que num futuro eu tenha, né, condições de escolher, ou se tiver que tirar um, colocar o outro, que cada um produza tranquilamente. Apesar do bom aproveitamento, o tricolor não tem uma escalação definida. Um dos motivos para a mudança do time é o calendário apertado de jogos. Ao longo dos próximos 31 dias, a equipe de Ceni pode entrar em campo até 9 vezes e seguir sem semanas livres para treinamentos. A gente não tem conseguido treinar muito, sabe? A gente chega, perde o dia, amanhã, por exemplo, nós treinamos no final do jogo com quem não jogou, mas amanhã já chega à tarde. Né? O CT é bastante longe para você... Chega depois do almoço, você tem que dar um descanso. Na sexta-feira você tem que recuperar uma parte do elenco para treinar outra parte visando o jogo do domingo. E assim vai, e aí já tem na quarta jogo de novo. Não teve uma semana para se trabalhar um pouco. E quando não se tem uma semana de intervalo, ao menos uma semana de intervalo para você, né? Vocês lembram no Brasileiro, quando a gente tinha uma semana de intervalo, o time revigorava, né? E a gente não está tendo. Isso é preocupante para a gente, está sendo preocupante para a gente. Em março, o esquadrão tem compromissos pelos 3 torneios. E neste domingo, o apoio da torcida é importante para manter o time embalado para a maratona de jogos que vem pela frente. Agora já é descansar, pensar em domingo, para a gente assumir também a liderança no Campeonato Baiano. Bora! Deixa eu mandar um beijo pro Paulo Sérgio, tá acompanhando a gente, né, Ed? Boa. Falando desse time, força máxima nem tanto, né? Pode ser até pro Rogério, mas pra torcida não. Ele, se mantiver essa linha de pensamento, vai mexer no time, né, pro Campeonato Baiano. E ele tem que começar a pensar, porque a torcida do Bahia colocou ele lá em cima, já começa a questionar. Por exemplo, o Canu. A torcida do Bahia tá pegando o pé do Canu. Por que Canu no time? Né? O meio-campo que jogou contra o CRB, o Bahia tem o melhor meio-campo. Agora tem que se preparar, que às vezes pega um adversário que cria ali uma marcação dura, rígida, e o jogador fica coado. O Cauli não fez uma boa partida, estava bem marcado. Everton Ribeiro também não fez uma boa partida, estava bem marcado. Mas ele pensou 45 mais 15 minutos para começar a mexer no time. Bahia não pode jogar sem Caio. Caio é o melhor jogador do meio-campo do Bahia. Ele tem que pensar e repensar, porque às vezes ele vai fazendo essas mudanças, a gente até entende que são muitos jogos, esse mês de março vão ser 9 jogos sem intervalo, só conversa, e vamos embora jogar, e bora jogar. Então tem que ter muito cuidado para também não começar, nessa reta final de jogos decisivos, perder jogos e estar colocando a culpa no desgaste físico, que realmente acontece, né? Está colocando a culpa em cima de atletas que estão entrando para, enfim, fazer o rodízio com outros, para descansar um pouco mais. Mas o Rogério já tem 11 jogos, nessa equipe do Bahia já fez 11 jogos, entre Baiano, Copa do Brasil e Nordeste, já tem uma noção do seu time, da sua equipe, de quem realmente pode confortar 90 minutos, 70 minutos, enfim, para definir a sua equipe, como disse o meu amigo aqui, e com força máxima, porque agora não adianta botar pipi aqui e ali, não, agora é força máxima mesmo, agora chegou a hora de homem vestir calça comprida. Eu só fico imaginando, porque veja só, Rogério Ceni está pegando um clube que hoje tem uma estrutura de primeiro mundo, né, que é o Bahia. E tem jogadores, tem um grupo imenso,
né, com jogadores que jogam como titulares e outros que estão ali na reserva que, teoricamente, deveriam ter a mesma qualidade dos titulares. Então, assim, essa reclamação do Ceni é uma reclamação de todos os técnicos do Brasil, principalmente os técnicos de primeira divisão, de que o time joga demais numa semana, e ele está certo quanto a isso aí. Mas, obviamente, que ele é pago, e muito bem pago, para escolher dar um descanso a esses atletas que estão já atuando já há muito tempo e colocar em campo jogadores de qualidade para não perder, né, o diapasão, digamos assim. Manter aquilo ali que o Bahia está fazendo. Então, assim, é uma desculpa que o torcedor não vai comer esse reggae. Né? O Bahia tem que entrar em campo domingo contra a Jacuipense como time que é o favoritaço a conquistar os 3 pontos, fazer uma ótima partida, seja com quem estiver em campo. Seja com quem estiver em campo. A partida contra o CRB mostrou isso. O Bahia ainda tem... A gente está vendo o lance do CRB, exatamente. Né? Não. É? É o CRB. É o CRB. O Bahia... Não é o CRB, não. Chegou na Fonte Nova. Bom, perfeito. O Bahia contra o CRB continuou apresentando falhas defensivas graves. Então, isso é que eu acho que o Rogério ele tem que começar a observar. Do meio para frente, ele tem um time fantástico. O gol do Bahia foi... Aí o CRB. CRB. O gol do Bahia foi um dos gols mais bonitos do campeonato. Quase, a bola rodou, quase, o CRB faz o primeiro gol. Né? Não, antes do Bahia chegar à abertura do placar, só estava dando CRB. Só CRB. Só estava dando CRB. E num contragolpe muito bem armado, jogadores de qualidade técnica apurada, a gente vê que até no final o Ademir dá aquele passe perfeito pro Tassiano. E 4 toques na bola. E Tassiano... Né? Ele, Tassiano, inicia a jogada. Dá pro Cauli, que mete pro Ademir devolve pra ele. Tô chamando agora de Tacitanos, aquele personagem. Aquele personagem, né? Que o homem tá... Olha o toque que o cara dá. Isso é qualidade. Sensacional. Ju, tem aquela mala careca, tá mandando eu informar aqui, ó. Quem é que pode ser? J. Zoe e a Remandiola Baiana. Amanhã, 2 de março, 14 horas, na rua Renato Berbert de Castro, em Pitanga. Valeu, Jotinha, Remandiola. Quem tiver na área, vá, que a banda é boa. Ô, Ju, quem é melhor? Marcos Pires. Olha lá, vem Emílio. Marcos Felipe ou os outros 2 goleiros do Bahia? Pra você. São 3. Marcos Felipe. Pois hoje, quem vai jogar o Baiano não vai ser ele. É isso, mas... Não vai ser. Que, por sinal, contra o CRB, ele fez 3 ou 4 defesas potenciosas. Se não fosse ele ali, o Bahia poderia ter saído de Alagoas só derrota. Veja só, eu já falei aqui algumas vezes sobre esse rodízio do Ceni, eu entendo a linha de raciocínio dele, rodar o time. Ele deu uma entrevista dizendo que não sabe o time titular dele. Ele sabe o time titular dele. A gente sabe qual é a base do time titular dele, pela Copa do Nordeste, pelos 11 que ele coloca ali, né? Mas claro que ele está ainda ali ganhando o grupo, deixando claro, ó, todo mundo pode ter chance aqui comigo, mas em algum momento ele vai precisar ajustar os seus 11, principalmente quando a gente fala em sistema defensivo. Eu já até falei sobre isso aqui essa semana. Eu acho que é a principal preocupação, a consistência da dupla de zaga, né? A janela fecha agora, semana que vem. O torcedor esperava mais da diretoria do Bahia, né? Eu, por exemplo, esperava. Eu acho que falta mais um zagueiro, falta o lateral esquerdo, falta atacante, né? Para ser assim, na média. Poderia trazer mais um ponta, enfim. Mas para aquela urgência de organizar o time. Sobre o gol, eu não vou nem só para o gol, eu vou para o geral. Eu acho que no futebol não dá para você ser inflexível. Ele falou, no Campeonato Baiano vai jogar tal. Bavi, ele já viu o torcedor como ficou. É como se fosse um campeonato à parte. Ninguém quer perder. E quando você vai para um jogo que é como se fosse uma final, o que você tem que ir? Com força máxima, com os seus melhores. Então, independentemente de rodízio, numa final de campeonato baiano, por exemplo, até numa semifinal, ele tem que ir com força máxima. Agora, para esse jogo, especificamente agora, contra a Jacuipense, então é o seguinte, ele mas não vai usar né? força máxima. A gente tem que nem também... precisa, não, ele tem 7 à frente de saldo de gol. Tem um saldo de gols, okay. A situação é confortável, o Bahia joga por um empate e pode passar até perdendo, então ele já fez esse rodízio esse tempo inteiro, e inclusive fez em momentos que não deveria. Não é agora, com tudo encaminhado, que ele vai mudar de ideia nem a filosofia dele de jogo. Não, de cara, já é possível falar que não joga o Marcos Felipe, aí fica entre o Adriel e o Danilo. Não vai jogar o Santiago Arias, que já tomou a posição na lateral direita do Gilberto, muito tá? Bom, então, Gilberto deve começar jogando essa partida, porque ele vai com o time misto, com certeza. Na lateral esquerda não vai
Juba deve jogar, o Cicinho improvisado mais uma vez na lateral esquerda, Cuesta não deve jogar, que já ganhou a posição de titular também, a zaga deve ser o Gabriel Xavier e o David Duarte, né? O Caio Alexandre, que na última partida foi poupado, que ele falou que estava extenuado, não tinha condições físicas para jogar, foi poupado, pode ser que comece essa partida, aí daí ele deve poupar ou Everton Ribeiro ou Cauli, mas e jogar com o Everaldo e não com o Tassiano. Tá? Então, o Bahia deve ter algumas mudanças. Ele precisa, realmente, como ele falou, que tem vários jogadores, inclusive ele comentou na coletiva, de que o Bahia está tendo alguns problemas físicos justamente pelo excesso de partidas. Ele já estava fazendo esse rodízio e com certeza nessa partida do Baiano ele vai. Agora, o que o Bahia precisa fazer foi o que Ed falou. Independente do time que entre, se vai ser o força máxima, se vai ser um time misto ali, o Bahia precisa entregar um bom futebol e fazer o dever dele de casa, que é ganhar. Né? Ganhar e ganhar bem. Não importa se vai ter Marcos Felipe no gol, Adriel ou Danilo. O Bahia precisa fazer um bom jogo, precisa manter o nível de atuação, porque, como ele falou, ele tem 20 titulares. Beleza, a gente sabe que tem uns 11 na cabeça dele ali, talvez 12 ali, uma dúvida ou outra, mas o Bahia, já que ele conta com esse elenco um pouco maior e com jogadores de qualidade que a gente vai ver sendo utilizado durante todo o ano, precisa apresentar um bom futebol, até para que ele realmente mostre que ele tem opções. Né? Como você falou, o Caio Alexandre é o cara ali do meio de campo do Bahia. É o melhor que o Bahia tem. Qual é essa opção que ele tem para substituir o Caio Alexandre? Todo mundo viu contra o CRB que fez falta o Caio Alexandre. Total. Né? Ele preferiu entrar com o Rezende para dar uma contenção maior. E o Bahia perdeu em construção, perdeu em domínio de jogo. Então, ele está tentando descobrir dentro dessas possibilidades do elenco esses atletas. Agora, o Bahia precisa sim ganhar bem, confirmar a primeira colocação, porque eu acredito também que o Vitória vai ganhar a partida dele. Então, o Bahia precisa ganhar para poder garantir a liderança da competição, para ter vantagem até a final. Mas tem que fazer um bom jogo, independente de quem entre em campo. Meu garoto.